Desde Farmington, Connecticut, está no ar o programa Curva do Oeste no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje. Campeonato Gaúcho de Asfalto, marcas e pilotos paulista, Fórmula Júnior e, como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos o programa falando sobre o Campeonato Gaúcho de Asfalto, que viveu neste último fim de semana sua quarta etapa em Tarumã. No último domingo, São Pedro deu uma olhadinha para os amantes da velocidade no Rio Grande do Sul e os presenteou com um clima de gala para a realização da quarta etapa do Campeonato Gaúcho das modalidades Copa Fusca, Fórmula 1.6 e marcas e pilotos. Na categoria Fórmula 1.6, alinharam 19 monopostos. Edemar Stedley venceu a primeira prova seguindo de Ismael Torezan. Na classe Light, vitória de Leandro Guedes com Lucas Torezan no segundo posto. A segunda prova teve o grid invertido entre os 8 primeiros pilotos. Com isso, quem venceu a prova foi Fernando Stedley, fechando o dia de festa para a família Stedley. No segundo posto, novamente Ismael Torezan. Na classe Light, vitória de Wilson Born, com Lucas Torezan novamente na segunda posição. A prova foi interrompida com 75% de sua duração devido a um acidente que envolveu 3 monopostos na curva 1. Na Copa Fusca, o dia foi de Moacir Figueira. O piloto do Fusca 8 venceu ambas as baterias disputadas após sair na pole position. Na primeira, o segundo posto foi de Thiago Takagi. E na segunda, Everson Melo assumiu o segundo posto, deixando Takagi em terceiro. Na classe B, a primeira prova foi vencida por Leandro da Silva, terceiro na geral. A segunda ficou com Rodrigo Di Mari, com o quarto posto na geral. O Marcas e Pilotos chegou com 31 carros em Tarumã. O Mr. Tarumã, Luiz Carlos Ribeiro, iniciou o final de semana comprovando as previsões, cravando a pole position para a prova com um tempo de 1 minuto 18,728. A primeira bateria teve liderança tranquila de Ribeiro até a 9ª volta, quando o motor de seu Fiat estourou no contorno da curva do Tala. O estouro do motor lavou a pista de óleo, provocando um verdadeiro festival de rodadas. Felizmente, sem nenhum acidente. Com o abandono de Ribeiro, Fernando Júnior teve caminho livre para a vitória, deixando o segundo posto para seu companheiro de equipe, Luiz Clemente Moroni. Tivemos a sorte e felicidade dele de a gente conseguir aí chegar em primeiro pela quebra do motor dele, né? Na classe B, Christian Petrol venceu a prova com o 5º posto na geral. E na classe N, vitória de Ronaldo Giordani. Hoje reanima, sim. A gente fica feliz que conseguiu, mesmo largando em terceiro da categoria, ganhar. E vamos para a próxima aí, para Santa Cruz, para ver o que acontece. Foi uma vitória, assim, um sabor especial, tudo isso, mas foi suado, foi treinado e a gente colheu o resultado. A segunda bateria teve Vermute Júnior assumindo o comando do Celta 6 e vencendo novamente. Mas sua vitória foi suada, após grande pressão de Rodrigo Miguel. Olha, é indescritível, né? A vitória sempre é bom, sempre é importante, e ainda mais para quem está no automobilismo, que estava tantos anos parado como eu, é um motivo a mais, sem dúvida. Na classe B, nova vitória de Petrol. E na N, Luciano Reis, do Corsa 317, levou a melhor. Eu estava conversando ontem com uns amigos e a gente é do interior, a gente é de Santa Maria, 300 quilômetros daqui. Então, de Santa Maria até hoje, que a gente sabe, 2 pessoas foram bem-sucedidas aqui. Então, eu sou o terceiro. Então, tu pega uma cidade com 200 mil habitantes, para te ter uma ideia como é difícil chegar aqui e ser bem-sucedido. E foi muito esforço, mas valeu. A próxima etapa do Regional Gaúcho é dia 18 de agosto, em Santa Cruz do Sul. Agora um pouco da história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. No final da corrida, Breno Fornari e Catarino Andreatta confirmaram o favoritismo dos gaúchos. Daquela época, resgatamos uma história pitoresca do bicampeão Breno Fornari, numa entrevista dele para a Rádio Gaúcha. Uma delas tu me falou, histórias pitorescas, né? Tu me falasse a respeito de uma participação tua lá em Interlagos, que de repente tinha alguém, não sei se foi contigo exatamente, que
que tinha um piloto paulista que cada volta ele se aproximava de ti, era contigo mesmo, e tinha um cavalo, naquela época entravam os cavalos ali, né? E cada volta que tu passava por determinado ponto, tu via um cavalo que se aproximava da pista. Isso é real. Isso aconteceu mesmo, foi comigo, né? E como é que Aliás, foi? aconteceu para outros, em outras. Parece que no final da história o cavalo não sobrou pra ti, primeira houve uma morte, até em função de Sim. um acidente com o cavalo. Porque naquele Interlagos era tudo uma cega. Sim. E à noite, então, os animais saíam, Sim. invadiam a pista. Prova noturna, né? Agora, esse fato que foi real, quase se tornou-se até uma tragédia no final da prova, né? Sim. Porque ele veio tomar uma satisfação Veio atrás de ti, desse né? fato que aconteceu. Não eu apenas usei, não foi maldade minha nem nada. Eu apenas, esse cavalo, cada volta que eu fazia, se aproximava mais da curva. Ele vinha pastando. Qual é a curva? Não, é interessante saber. Eu nem me recordo o nome, mas eu acho que é não é do Pinheirinho. Pinheirinho? Quando começa a apontar em direção aos boxes. Aquela junção lá. Junção deve ser isso. E aí o Tinha cavalo outros se nomes até, aproximando né? e Aí ele vinha descendo, né? E era meio a descer e depois é que fazia a curva para subir. Claro. E aí que vai em direção para ir para os boxes. mesmo, né? Certo. Olha aí, Breno. O cavalo sobrou para ti ou sobrou para o outro? Não, na verdade não foi um presente de bandeja que eu dei, Sim. mas sem intenção maldosa, né? Sim. Foi uma esperteza minha, né? Como o meu, achei que o cavalo cada vez estava mais perto da curva. Sim. E ele vinha me assediando muito. Era um piloto uma Corvette, cara muito bom, né? Vinha me seguindo, sempre foi na traseira, eu também. Eu não me recordo o nome dele. Bem é bom recordar. De Curitiba, né? É Curitiba. E aí, então, quando chegou perto, eu imaginei, esse cavalo deve estar na boca da curva. Eu vou tirar o pé. E vai ser a hora que eu vou deixar ele passar também, né? Porque eu já estou cansado. Eu vou por trás agora um pouco também, né? E eu tirei o pé, né? Tirei o pé, realmente parei assim tirei o pé para frear, para não fazer a curva, vamos dizer. E ele veio que era ele passou tocando toda a máquina, todo vapor, né? E abraçou o cavalo. Olha aí. Ele terminou a corrida para ele ali. Né? Muito mais sobre as 1000 milhas nas próximas edições do Curva do S Especial. Raijan Mascarello, que estreou na Fórmula Truck em Goiânia, fala sobre esse novo desafio na sua carreira. Eu comecei com 16 anos correndo no autocross, aqueles velocidade na terra. Muito barro na época. Na verdade, a única categoria que tinha no nosso estado, né, no Mato Grosso, lá era o autocross e foi 15 a 16 anos. Eu comecei com 16 anos, mas foi 15 a 16 anos andando no autocross. Aí em 2009 eu fui para fazer um teste no Spider, nos protótipos Interlagos, e acabei fazendo o brasileiro depois de 2011 e 2012. E depois a gente começou na GT, com a GT Premium com a Ferrari. A gente foi vice-campeão também. No final do ano de 2012 a gente teve uma conversa com o Fogaça. Fiz um treino em Brasília e quase acertamos a temporada toda, mas daí surgiu uma oportunidade para a gente andar no Mundial. Fomos lá para fora, a gente fez 2 corridas lá, acabou que a equipe estava muito fraca, o carro muito ruim, e resolvi abandonar aquele projeto. E agora, voltando, acertei com o Fogaça. Estamos aqui iniciando hoje a primeira corrida na Truck. Olha, a adaptação é muito complicada. O povo que acha que sai um GT, de um turismo ou de um Fórmula e senta aqui e anda, é totalmente diferente a guiada. É uma guiada muito calma, muito tranquila, mas é difícil você assimilar o que você tinha na cabeça tocando lá, que era uma pilotagem mais agressiva, e aqui é totalmente diferente. Você tem que frear bem antes, o caminhão tem que rolar, tem que acelerar antes para o turbo entrar. Então eu estou apanhando sinceramente muito e não sei quantas corridas que eu vou ter para me adaptar ainda. Passando reto radar sem frear no radar, chegou a 220 por hora, é muito rápido, é um caminhão com 5 toneladas aí, é difícil parar, os freios esquentam muito.
Então depois de umas 5, 6 voltas fica complicado, você tem que ter mais cuidado ainda na freada. Então é muito rápido, o povo acha na televisão, é porque ele é muito grande, é um caminhão, né? É grande, então representa estar devagar, mas ele está muito rápido mesmo. É gostoso, que não eu falo, é um carro de corrida grande, só que com a tocada é diferente. Todo carro de corrida, eu sou apaixonado por corrida, para mim andar de caminhão, de carro, ou de autocross, então é uma corrida, mas é uma tocada diferente, é gostoso, não tem a diferença de prazer assim, só é um pouco diferente a freada, a retomada. Então essa dificuldade, como a minha pilotagem é muito agressiva, de frear lá no final, de acelerar rapidinho, então eu tenho que me acostumar, tenho que deletar isso aí da cabeça e começar de novo, que é outra tocada. Então essa que está sendo a minha maior dificuldade para isso. Eu quero terminar esse ano aqui e com certeza eu vou continuar nela vários anos. A minha intenção é essa, eu espero me adaptar. Claro que eu não posso ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, se eu não conseguir me adaptar direito, fica ruim, né? Mas eu creio que aqui eu acho que é um local legal. O ambiente todo da truck é um ambiente muito familiar, o pessoal muito simples. Eu acho que achei meu lugar. Só que dentro do caminhão ainda não me achei o meu lugar. E agora, no Curva do Oeste, chegou a vez do segmento de arrancadas. Arrancada com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. Entrevista com o Gerson Luiz e com o Márcio Rogério, da turma dos Opalas, que são um dos mais carismáticos carros aqui nos boxes do Velopark e um dos mais rápidos também na pista. A gente começa conversando com o Gerson. Primeiro, saber qual é o diferencial do Opala na hora da arrancada. A gente vê que tem bastante gol, mas os Opalas têm um carinho especial do público. É um carro que desde a década de 70, né, caiu no gosto do povo, todo mundo gosta de Opala. Na época era Opala, Maverick e Dodge. O Opala acabou sendo o mais popular, o nosso em especial é um Opala diferente, a gente acabou optando por um motor V8, que é um motor da linha Chevrolet, um motor que equipa os Camaro, Corvette e coisas do gênero. Como é que é a preparação dele? Exige uma diferenciação, algo mais específico? Esse em particular para que acomodasse o motor V8, nós modificamos suspensão, modificamos direção, modificamos suspensão traseira, modificamos... é um carro, é um fora de série, né? É praticamente só a lataria do Opala mesmo, por dentro, enfim, a estrutura toda é fabricada, é toda feita. Ele foi desenvolvido para acomodar bem esse motor, tanto que ele é um carro que tem um comportamento muito regular, assim, ele anda retinho, não é um carro instável, né? Bom, a gente conversa também aqui com o Márcio Rogério. Você tem uma história com o Opala? Como é que é a sua relação com esse carro? Desde quando gosta de trabalhar com o Opala? Eu já trabalhei bastante tempo com o Opala, fazia o Opala do Escort, conhecido tanto com 6 cilindros no começo, eu andava 6 cilindros, e depois também andar com V8, né? Vocês percebem que o público tem um carinho especial, né? Aqui nos boxes, a procura sempre grande, o pessoal vem tirar foto. O que provoca esse carinho tão grande pelo carro? Porque sempre é um carro que a pessoa pode ter esse carro na rua andando, né? Então a pessoa se identifica mais fácil com o carro, né? Na verdade é isso, é um dos carros mais preparados do Brasil aí. E a preparação aí tem a tração traseira, né? Diferente de se trabalhar, o piloto tem que ter um domínio diferente. Sim, até o Fábio que começou a andar com esse carro, ele vem da tração dianteira, né? Então a primeira etapa dele está tendo que se acertar com o carro, que a reação é totalmente diferente do dianteiro para o traseiro, né? Existe um mais fácil ou mais difícil? É diferente? Não, na verdade não existe um mais fácil ou mais difícil, é realmente casar com o carro, né? Tem que andar e acertar com o carro, mas cada piloto que anda no seu estilo acha o seu melhor que o outro. Arrancada com o apoio de Master Power, turbos de alta performance. Curva do Oeste vai fazer uma pequena pausa no esporte interativo. Logo após o intervalo, o assunto é Fórmula Júnior. Estamos de volta com o programa Curva do Oeste no esporte interativo.
A categoria Fórmula Júnior já é sucesso entre jovens pilotos brasileiros. Mostramos agora o que aconteceu na quarta etapa. A Fórmula Júnior, categoria criada este ano pela Federação Gaúcha para servir como transição do kartismo para o automobilismo, deu novas provas de seu sucesso no último fim de semana no Autódromo Internacional de Tarumã. A tomada de tempos aconteceu ainda no sábado, e o gaúcho Gabriel Robi foi o primeiro piloto a repetir a pole em 4 etapas. Apenas 82 milésimos de segundo mais rápido que Vitor Miranda, o segundo no grid e autor da primeira pole da categoria, em março, na rodada de abertura. A primeira bateria, marcada por um forte acidente que causou a capotagem de Rodrigo Elger, que nada sofreu, foi extremadamente disputada durante suas 15 voltas. E tudo ficou para a última volta, após a intervenção do safety car, exatamente em função do acidente de Elger com Bruno Samara. O carro de segurança deixou a pista quando faltava apenas uma volta, e Robi, que esteve na frente praticamente durante toda a bateria, conseguiu suportar a pressão dos adversários para vencer com pouco mais de um segundo à frente de Vitor Hugo Matzenbacher, líder do campeonato. Com certeza, esse aí é nosso objetivo, buscar ponto a ponto o que está nos faltando para chegar na liderança do campeonato. É coisa de corrida, foi um ótimo resultado e realmente eu não esperava, porque depois de relargar de quinto, ter uma volta só e ultrapassar 2 pilotos, um na chegada e quase para a segunda, ainda foi maravilhoso. Você tá vendo uma especialidade tu na última volta resolver as coisas, né? O Vaporeto fez isso? O Vaporeto fez isso, a gente procura sempre, quando tiver um espaço a gente bota e não dá pra calcular certo. A gente tenta sempre tirar o máximo do carro, quando aparece a oportunidade a gente vai pra cima. É, um quarto lugar não esperado, a gente queria mais, tava rápido, muito rápido. Não conseguimos passar o segundo colocado e no final da prova a gente deu uma errada na última curva e uma chegada eletrizante, vamos dizer assim, que 3 carros vão fazer um trio wide ali e por pouco a gente não ficou em segundo. Largando na pole outra vez, Gabriel Robi completou apenas 5 voltas na segunda bateria e deixou as emoções da prova e da luta pela vitória para seus companheiros de categoria, que fizeram mais uma vez o público, pilotos e integrantes das outras categorias assistir a disputa de pé. O encerramento da bateria foi, assim como na primeira, após a intervenção do safety car, que saiu da pista quando faltava apenas uma volta. Lucas Alves, líder em grande parte da bateria, não conseguiu conter Matzenbacher, que entrou um pouco mais forte na reta de chegada e venceu pela 4ª vez na temporada, com apenas 69 milésimos de vantagem. O campeonato foi ótimo, o campeonato estava começando a ficar a diferença menor, estava diminuindo. Daí na última bateria ali, o segundo colocado no campeonato acabou se envolvendo em um acidente e eu ainda consegui sair com a vitória e consegui aumentar a distância. Aquela chegada ali, tu estava cozinhando o Lucas ou tu podia ter feito antes ou não? Foi vácuo ali? A gente estava disputando do início ao fim, eu tentei passar em todos os momentos, ele também. Consegui passar com o vácuo ali só na reta final. Na última etapa nós perdemos pontos, ficamos atrás e nessa etapa também, nós estávamos nos treinos, nós estávamos com problemas no kart, não conseguimos acertar e graças a Deus nessa última aqui conseguimos chegar e brigamos lá na frente. Para o campeonato, achando que temos chance, estamos no meio do campeonato ou não? Tem mais 4 etapas do ano, acho que dá para brigar, ficar entre os primeiros, lutar pelo vice. Os resultados do final de semana confirmaram a liderança de Matzenbacher, que, beneficiado pelo abandono de Matheus Ruver na segunda bateria, abriu cerca de 50 pontos na primeira posição. A próxima etapa da Fórmula Júnior, que abrirá a segunda metade do campeonato, será disputada entre os dias 16 e 18 de agosto em Santa Cruz do Sul. No Marcas Paulista, batemos um papo com os preparadores da categoria. Com a tecnologia a gente andou aprimorando bastante o poder de comunicação com os pilotos, né? A gente hoje em dia pode botar telemetria nos carros, onde você pode estudar o piloto, dar uma volta na pista. Mesmo o piloto com pouca experiência, a gente pode depois chegar com ele e falar, metro a metro, a gente sabe onde ele acelerou, onde ele freou, tudo. Então não tem muito do que eu acho, que eu fiz, não. É certeza, a gente agora tem mais objetivo nas informações.
E eles estão conseguindo dizer, já bater no peito, eu errei, ou eles já conseguem fazer isso? Consegue. É muito engraçado, tem hora que eles andam sem olhar pro painel. E tanto é a adrenalina que ele tá, né? Aí você chega, puxa a telemetria, olha e fala, meu, você errou aqui. Aí ele olha, puxa, é verdade, eu errei lá, aconteceu isso mesmo. E essas coisas acontecem muito, não é pouco não. Por tu ter sido piloto de uma família já que é de automobilismo, te facilita esse convívio com os caras? Facilita ou não? Ajuda porque tem hora que um preparador, se ele já passou pela dificuldade de um piloto, ele sente as dificuldades que o piloto está passando, então ajuda bastante. De vez em quando o preparador cobra do cara, mas não sabe a dificuldade que ele está tendo lá dentro. Eu, como já tive essa dificuldade, falei, não, eu sei que é difícil, mas tenta, faz por esse caminho, faz por outro. É muito mais, para mim, eu me sinto melhor por ter tido a experiência de ter pilotado. Como é a convivência com a pilotada? Eu costumo dizer que é pior que Miss Brasil, né? É assim mesmo, não? É, com certeza. Todo mundo, né? É motor, o carro não tá bom, aquelas coisas. Mas a gente vive disso, a gente tem que fazer o que eles pedem, né? Porque carro de corrida, você sabe, se não estiver bem seguro ou tudo funcionando, não tá bom, né? Então a gente tenta fazer o possível. Os pilotos já aprenderam a dizer eu errei, não? Sim, com certeza. A maioria fala, inclusive quando erra, olha, deu uma errada, dá uma olhadinha. A gente olha e realmente estão mais conscientes, entendeu? É um trabalho em conjunto, né, Arias? Não tem como um viver sem o outro. É, sem dúvida. Estamos trabalhando assim, vamos dizer, a equipe não é só a preparação. Então o piloto também tem que ajudar, né? Tem os relógios, tem que olhar, né? Colinha, conta pra mim um pouquinho da tua trajetória dentro do automobilismo brasileiro. No começo nós trabalhávamos com DKV, dos velhos tempos, da velha guarda. E atualmente a nosso desenvolvimento é sobre Corsa, os motores Corsa, e fizemos uma parceria com a Fast Race e estamos aí. Fora a temporada de Fórmula 1, no tempo da Copersucar, que foi um boom do automobilismo brasileiro, que também deu um impulso para todos nós, né? A diferença de convívio com pilotos daquela época, Bird, Jean, com os pilotos de hoje, tem muita diferença ou o piloto é tudo igual? Não, pilotos que é tudo igual, né? Mas acho que a convivência antigamente era mais unido a todo o pessoal. Agora não tem aquela união de autórios, né? E trabalhar com essa gurizada nova, toda ao teu redor aqui, como é que tu consegue conviver bem com eles, passar as experiências para eles? Não, isso aí a gente tem que se conviver todo e ter um bom relacionamento. Né? Nessa trajetória toda, mais alegrias ou algumas tristezas também? Não, automobilismo é assim, é tristeza, alegria, mas a gente tem que pensar no melhor. E para encerrar o programa Curva do S de hoje, vamos para a pista mostrar os produtos da ProTune, a nova parceira do Curva do S. Beto, fala um pouquinho, começa falando da participação de vocês, investindo, incentivando e apoiando a categoria Fórmula Júnior. Pô, a ProTune aí apoiando, né, o futuro do automobilismo nacional, né, na Fórmula Júnior, e com os dashes, com as ECUs. E o interessante para os pilotos numa categoria escola como a Fórmula Júnior é ter a oportunidade de ter contato com uma análise de dados profissional. Então eles conseguem, através do dash, ter acesso a várias informações do motor, fazer comparação das voltas, ver como foi o desempenho, ver o traçado na pista. Isso é muito bom para uma categoria escola como a Fórmula Júnior. E o fato de ser uma categoria onde a equalização entre os motores é muito importante, a correção e malha fechada de combustível garante que isso seja muito fácil para equalizar os motores entre as equipes. Isso é uma grande reclamação que a gente ouve de bastidores, que é a equalização de motores. O carro de fábrica não sai igual. Como é que tu, com o teu produto, consegue chegar nesse ponto final de equalização? Isso é verdade, não tem como negar. Nunca um componente vai ser igual ao outro, ainda mais um motor que é composto por milhares de peças, nunca um comando de válvula vai ser igual ao outro, né? E com o Lambda Control, que é correção automática de combustível, facilita muito com que as diferenças que existem
por manufatura mesmo, entrem junto nessa conta e que o resultado final, que é a relação ar-combustível, seja muito próxima entre os motores. Isso garante com que as diferenças entre os motores não sejam um empecilho para que a cada motor tem que fazer um ajuste para aquele motor e tudo mais. Vamos lá de pista esportiva, a Fórmula Júnior, a cada etapa o pessoal quase infarta aqui no boxe, é muito legal a corrida deles. Como é que agora o Roberto, representando o Daniel, toda a equipe, qual é o prazer de ver uma corrida dessa e de incentivar esses novos pilotos, a ProTune incentivar a geração nova de automobilismo? Não, o prazer em ver esse resultado final é indescritível, né? Quando você participa desde o começo de um projeto, de uma empresa com vários produtos, com um DNA de entregar tudo isso de qualidade, quando você vê o resultado final, que é justamente uma categoria bem tranquila, com tudo equalizado, sem problemas nenhum em motores, isso aí, você olha, isso aí é indescritível, não tem palavras. E apesar, me diz uma coisa, apesar de serem jovens pilotos, com que tu já conversou com eles, tu já vê neles o espírito, a inteligência que eles precisam para ser um piloto, já reconhece isso neles? Sim, já dá para perceber que conforme vão passando as etapas, existe uma melhoria conforme eles vão utilizando principalmente análise de dados, e isso é o principal diferencial, poder aproveitar toda essa estrutura que existe nos produtos para eles melhorarem a cada vez mais, identificar onde eles podem ser melhores e buscar aquele 10º de segundo que existe ali naquele trecho. E Curva do Oeste vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais no Esporte Interativo. Obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá.